Vila Franca de Xira é um município português no distrito de Lisboa, pertencente à área metropolitana de Lisboa. Fica situada na província tradicional do Ribatejo. É sede de um concelho com 318,19 km² de área e 136.886 habitantes, 2011. Subdividido em 6 freguesias, o município é limitado a norte pelos municípios de Alenquer e Azambuja, a leste por Benavente, a sul pelo estuário do Tejo, sudoeste por Louros e a noroeste por Arruda dos Vinhos. Vila Franca de Xira, da palavra árabe Az Shirosh. No lugar do atual concelho de Vila Franca de Xira existiram ao longo da Idade Média e até meados do século XIX 4 concelhos distintos. O de Povos, hoje uma povoação da freguesia de Vila Franca de Xira, Alverca, Alhandra e Vila Franca. Em 1855, porém, estavam todos integrados no atual concelho de Vila Franca. Manteve disputas territoriais com Louros pela posse da Santiria da Azóia, que fizera parte do concelho de Alverca, mas foi integrado em 1886 no concelho de Louros. Em 1916 separou-se de Santiria da Azóia a freguesia da Póvoa de Santiria, que em 1926 passou definitivamente ao concelho de Vila Franca. Em Vila Franca se deu em 1823 o movimento revoltoso da Vila Francada, levado a cabo pelo infante Dom Miguel contra a Constituição de 1822. Na sequência desses acontecimentos, Vila Franca de Xira foi renomeada para Vila Franca da Restauração. O nome, contudo, não durou, posto que após o fracasso de Albrilada, no ano seguinte voltou à forma original. No mesmo ano de 1823 foi criado o título de Barão de Vila Franca de Xira a António Feliciano de Sousa, natural de Vila Franca de Xira, filho do sargento Joaquim José de Sousa e de sua mulher Dona Caetana, Joaquina Rosa Mascarenhas. Casado com Francisca Xavier da Costa e Sousa, irmão de Dona Isabel Felícia Rosa de Sousa, casada com o capitão António da Silva Mascarenhas, moradores em Abrigada, de onde era natural o capitão. Vila Franca de Xira foi levada à cidade em 28 de junho de 1984, em conjunto com o Barreiro, Matosinhos, Mirandela, Oliveira de Zeméis, Ovar, São João da Madeira e Vila Nova de Gaia, no segundo pacote de elevação, a cidade do regime democrático em Portugal. As festas de Vila Franca de Xira, conhecidas como Colete Encarnado, realizam-se no primeiro fim de semana de julho e durante a primeira semana de outubro realiza-se a antiga Feira de Outubro, hoje chamada de Feira do Artesanato. Em termos de tauromaquia, esta é a localidade mais popular dentro da cultura taurina. Em segundo lugar vem a Moita do Ribatejo, seguida de Alcochete e em quarto lugar Benavente, juntamente com Samora Correia. Em 2014, inúmeras pessoas oriundas do concelho de Vila Franca de Xira foram infectadas com legionela, havendo até algumas mortes. O município de Vila Franca de Xira é administrado por uma Câmara Municipal, composta por um Presidente e 10 vereadores. Existe uma Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo do município, constituído por 39 deputados, dos quais 33 eleitos diretamente.